Olá, pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade ao conteúdo da disciplina, né, de metodologia da pesquisa, né, a gente vai apresentar e falar um pouco mais sobre a exploração dos dados, né, na planilha que foi extraída lá do Google Docs, né, da planilha que a gente fez. Bom, então, o primeiro passo que a gente utiliza, né, depois que a gente pegou o dado, é dar uma organizada na planilha, né? Então, eu comecei falando anteriormente para vocês, deixa eu mostrar aqui minha tela, né? Vou mostrar para vocês como é que o que a gente precisa fazer mais especificamente em relação aos dados, né? Então, todo mundo viu, né? Essa aqui é a planilha que nós extraímos lá do Google, do formulários. E aí, uma coisa que vocês podem observar é que as respostas que vêm das perguntas feitas, elas muitas vezes aparecem em descritos, né? Descrito, o que é? Então, por exemplo, quando eu pergunto lá qual é o estado civil do participante, ele coloca, né? Solteiro, casado, né? E aí, então, isso aqui não está numérico, né? Ele está descrito qual é a categoria, né, que a pessoa se encontra. A mesma coisa para graduação, né? Enfim, para várias outras respostas, e particularmente aqui, por exemplo, em relação ao nível de atividade física, pode observar que aparece aqui, ó, 3 vezes por semana, tá? Então, uma planilha, para ela ser utilizada para análise de dados, ela precisa estar ajustada, né? E aí eu vou mostrar. Então, a gente fez justamente esses ajustes, e aí olha só como é que ficou a nossa planilha depois dessas modificações. Tá? Então, observem que eu tenho as mesmas informações, né, aqui, pelo menos nessa parte inicial, né, ó, o sexo, a idade, o peso, o estado civil e escolaridade. Mas observe que não tem mais nenhuma parte descritiva, né? Então, são todas numéricas, as informações são apresentadas de forma numérica. Então, a gente vai fazer um exercício, né, então, inicial, que é construir uma parte dessa tabela aqui. Então, aqui é uma tabela de caracterização da amostra, já com os dados da nossa coleta, né? Então, 237, então, como eu falei para vocês, a gente já tem mais dados, mas a gente, como fez anteriormente, né, a aula de hoje, então, acaba que tem um número menor, né? Então, aqui, por exemplo, a gente precisa apresentar a média de idade, né? Então, qual é a média de idade do grupo avaliado, né? Então, a média e o desvio padrão vai ser o nosso primeiro passo que a gente vai executar aqui para vocês verem como é que faz. E depois a gente vai mostrar para vocês como é que apresenta essa proporção. Então, eu tenho quantas pessoas do sexo masculino? Ó, 111 e 126 do sexo feminino, né? Então, aqui a gente tem, então, 46% e 53% da amostra, né, com essas características. Mas vamos lá para a planilha mostrar, então, como é que a gente faz isso, tá? Então, começando especificamente pela idade, né? Vamos fazer a média, tá? Então, eu vou usar aqui no fundo, no final mesmo, eu já tinha feito alguma simulação, eu vou apagar aqui para vocês verem do começo. Então, se vocês observarem aqui nessa parte superior, quando eu clico, né, esse FX, aparece a opção de inserir uma função, né? Então, essas funções, elas existem vários tipos, né? E a gente vai usar especificamente a média. Tá? Já está até marcado aqui, mas se não estiver aparecendo para vocês, é só digitar aqui no buscar, no pesquisar, que você consegue encontrar. Tá? Então, quando você clica na média e clica aqui em inserir função, ele vai perguntar, então, a média de que conjunto de dados, né? Então, se vocês observam, ele já até marcou já os dados que estão de idade, né, dessa coluna, tá? Então, eu posso deixar aí e concluir. Então, quando eu aperto em concluir, olha lá, já apareceu certinho aqui para mim o valor de média, né? Ó, 21,4683 e aí por aí vai, né? A gente geralmente arredonda, né? Então, eu posso vir aqui, né, na página inicial e reduzir o número de casas decimais aqui, ó. Essa funçãozinha aqui, ele ajuda
ele já vai arredondando. Eu vou deixar aqui, ó, então, uma casa decimal depois da vírgula, tá? Então, ficou aí de média 21,5, né? E aí, na tabela também a gente tem a apresentação do desvio padrão, né? Então, eu vou vir aqui do mesmo jeito, ó, já tem até aqui, ó, 10 pag, tá? Então, mesma coisa, tá? Então, essa é uma função que gera o desvio padrão. Eu vou inserir função. Aí você vê que ele já marcou só o valor de cima, mas na verdade eu quero dizer o padrão de todo esse conjunto aqui. Então, eu preciso marcar, né, esse todo o conjunto para poder ele incluir essas informações na função. Tenho concluir. Oi, Raça. Né? Oi, fala, Du. Então, acho que é só, talvez o pessoal não é todo mundo que tenha muito claro o que é o desvio padrão, né? Então, só para esclarecer o pessoal, então quando a gente tem lá 230, né, dados, pessoas diferentes, cada um com uma idade diferente, certo? Aí, nesse sentido, a média, né, de valores é 21 anos. Só que a gente poderia ter a mesma média se a gente tivesse pego uma amostra, por exemplo, sei lá, de 10 a 60 anos, e aí poderia acontecer que a média, né, pela distribuição dos dados, acabasse acontecendo que fosse a mesma média, 21,5. Só que a dispersão dos dados seria maior, né, do que o que a gente estava falando. Então, o desvio padrão, ele traz uma informação que é para a gente entender o quão disperso, né, como está distribuído esses dados ao redor do 21 anos, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse o desvio padrão lá de 10, significaria que a dispersão de 21, ela seria 10 anos a mais ou a menos, né? Então, quando a gente escuta justamente aquelas campanha política, né, que o candidato A está com a margem de erro, né, mais ou menos 5 pontos, né? Então, essa margem de erro seria mais ou menos o que a gente está falando, que é justamente como que está distribuído esses dados. Então, nesse caso aqui, a gente está com esse dado distribuído, né, tem pouca variação em torno do 21 anos, né, tem 3,7 anos só. Então, isso é só para a gente deixar bem claro que quando esse dado representa, esse valor representa justamente todo esse conjunto de dados de 200, né, e tantas pessoas com essa pequena variação, né? Então, é só uma medida que é muito utilizada para esses dados quantitativos, né? Que fica uma coisa mais objetiva, mais clara de você visualizar, tá bom? Legal, legal. Aí, para a gente, o Excel, ele oferece uma opção que se eu clicar, tá vendo que fica aqui, ó, minha setinha, ela muda de cor, né, ó, ela tá branca e com os contornos pretos, e quando eu coloco nesse cantinho aqui, ela fica toda preta. Se eu clicar e arrastar para o lado, eu replico a minha função para todos os dados. Então, eu estou gerando aqui uma média de todos os dados de todas as colunas, né? Então, uma coisa que a gente já pode fazer, né? Não faz sentido, por exemplo, fazer média do estado civil, né? Então, né, não é para isso, não se enquadra para esse dado, mas para alguns dados funciona legal, né? Então, por exemplo, a média de dias que as pessoas faziam atividade física leve antes era de 4,4 dias, né? E aí por aí vai. Eu vou fazer também a mesma coisa para o desvio padrão, tá? Então, só para a gente observar outros dados, outras informações que estão na planilha aí para a gente fazer ter uma visão geral. Não, então, essa função, né, Raça, é muito legal, né? Depois que você descobre ela, porque imagina, quando
o Hassan estava mostrando como incluir lá a função, né, dentro da célula, dentro daquele espaço, né? E aí, quando você arrasta, você replica, né, aquela mesma função para aquela próxima coluna, né? Então, eu lembro muito bem quando eu descobri essa e quando eu fiquei feliz. Mas, né, que diminui, né, o trabalho, né? Então, e assim, aí a gente vai aprendendo que o Excel ele oferta muitas possibilidades, né? E a gente não precisa aprender todas as possibilidades para mexer com o Excel. Tem algumas que você vai fazendo, às vezes demora um pouco mais, mas aí aos poucos você vai aprendendo, vai explorando outras coisas, né? E sem dúvida, o YouTube, ele apresenta vários vídeos, né, de como usar, como explorar melhor os seus dados, pensar em gráficos e tudo mais, né? Então, fica a dica aí para o pessoal trabalhar com dados quantitativos, né, com essa planilha que é muito legal. Com certeza. Não, se você explorar o Excel, é um universo e a vida, né, de quem usa análise de dados facilita muito, muito, muito mesmo com essas funções que ele oferece. A gente estava conversando de fazer uma segunda análise aqui para mostrar para ele, assim, fazer alguns comparativos, né, com essas informações que a gente tem aqui, né, do... O que você acha que a gente podia fazer, hein? Então, acho que a gente tinha conversado do que parece que tinha mudado bastante, é a atividade física vigorosa. Pronto, deixa eu achar aqui a atividade física vigorosa. Aqui, ó, pronto. Essa aqui é a coluna, ó, total, né, de atividade física vigorosa antes da pandemia, né, antes do coronavírus. Vamos ver aqui o depois, né? Atividade física vigorosa durante a pandemia. Tá aqui, total. A gente podia aproveitar e fazer um gráfico, né? Que aí fica bem, a visualização fica bem legal, né? Um gráficozinho simples. Pronto, então vamos lá, vamos fazer esse gráfico. Eu vou copiar aqui só para facilitar a minha vida, tá? Eu vou deixar os dois pertinho um do outro. Então, olha lá, eu vou trazer, eu copiei lá o dado e vou colocar aqui, ó, tá? Então, deixa eu colar aqui como valor. Colar valor. Valores. Pronto, então aqui é o antes e aqui é o durante, tá? Então, eu vou usar essas duas informações. Então, antes e durante. Então, a gente tem aqui a informação do nível, né, da quantidade de tempo. Então, primeiro a gente observa, né, que a média de tempo total antes da pandemia era de 415 minutos por semana, né? Tinha um desvio padrão de 230... Opa, acho que esse desvio padrão aqui veio errado, né? Ó, 238 minutos, né? Eu acho que é 2.000 minutos mesmo, será? De variação? Pode ser, ó, também, ó, isso mostra, pronto, é verdade, ó, que significa o quê? Ó, tá vendo? Tem gente que fazia 6.000 minutos por semana e tem gente que faz 0, né? Então, quer dizer, você tem uma variação muito grande, é exatamente isso, você tem toda a razão. Né? Então, no caso, a gente tem um valor de dispersão nessa variável bastante grande em relação à idade, por exemplo, né? Que a gente estava vendo lá, tinha 3 anos de idade, mais ou menos, né, de variação. Aqui a gente já tem um valor bem maior, que é em função essa variação de tempo que cada pessoa fazia atividade física vigorosa, né? Então, bom, vamos lá fazer o gráfico, né? Então, eu vou inserir aqui, deixa eu marcar eles dois. Eu já pego aqui, ó, inserir, né? Vou vir aqui nas opções do próprio Excel mesmo. Vou fazer o de barra aqui para a gente observar. Pronto. Então, vou pedir para o Excel fazer um gráfico de comparação. Então, quer dizer, aqui eu tenho um gráfico totalmente cru, né, com as informações que a gente tem. Então, é muito difícil interpretar esse gráfico que falta muita informação, né? Então, eu vou começar a colocar algumas informações aqui para a gente conseguir situar, né? Então, esse dado que a gente está apresentando, ele se retrata do tempo,
médio de atividade física vigorosa antes e depois, aliás, antes e durante, né? Eu estou sempre confundo, antes e durante a pandemia. Então, só para a gente ter uma noção, e aí aqui, ó, tá vendo que ele tem, o que seria essa coluna aqui? Né? Então, a coluna maior é o valor de antes, e aqui o valor de, o 2 é o durante, né? Então, eu preciso editar isso, né? Eu preciso colocar. Então, por exemplo, eu posso botar aqui no selecionar dados e marcar essas duas colunas aqui para poder dar nome para essa série, essas duas informações. Então, vou vir aqui, né? Ó, o nome e vou marcar aqui, né? Os dois, antes e durante. Quando eu clico aqui de volta, ixi, acho que não deu certo. Espera aí, deixa eu ver como é que é isso. Era basicamente isso. Acho que é aqui, pronto, eu coloquei no lugar errado. Deixa eu voltar tudo do zero. Um minutinho, pessoal. É ajuste técnico aqui. Acho que estava selecionada a coluna errada, né? Deixa eu refazer aqui. Selecionar dados. Então, vamos ver aqui. Rótulo do eixo horizontal. Isso. Aqui mesmo. Vamos ver se já ficou direitinho. Ver se ele vai. Eu acho que aí nesse caso ele está pedindo para você. Aí, deu certo. Pronto. Então aqui eu tenho o antes e tenho o durante, né? Então eu já tenho essas duas informações. Eu preciso dizer o que é isso aqui, essa coluna aqui, né? Esse eixo, na verdade, né? O eixo vertical. Também preciso inserir essa informação. Então eu vou inserir um rótulo, né? Que é o título do eixo, né? Eu vou inserir essa informação também para poder ficar compreensível, né, do que a gente está falando. Eu vou inserir aqui, ó, cadê? Adicionar linha, cadê? Formatar eixo. Pronto, deixa eu ver. Primeiro a gente pode até organizar a formatação do eixo, né, para poder inserir essas informações. Então, só para vocês entenderem, aqui a gente pode colocar, ajustar, ele começa em 0, mas eu posso começar num valor maior do que 0, né? A variação ele está variando em 50 e 50, né? Mas o que eu quero aqui é o rótulo, né? O rótulo, deixa eu botar aqui, inferior, superior, próximo ao eixo. Tá, mas eu tenho que vir aqui, então eu vou formatar. Um pouquinho que o meu computador aqui tá devagar nas respostas aqui. Layout do gráfico. Então, tá faltando o quê? Adicionar elemento. Isso aqui. Título do eixo. Então, a gente está falando do eixo vertical, né? Então, título do eixo vertical. Quando eu clico aqui, ele vai aparecer a opção de inserir a informação ali. Então, a gente está falando aqui que é o tempo em atividade física vigorosa. E a unidade que a gente coletou são minutos por semana. Então, agora, se a gente observar o gráfico, né, já dá para entender o que a gente está falando. Ó, se eu mostrar aqui, olha, antes Tá falhando. 134. O Rafa, deu uma
falhada nessa última parte que você falou. Você pode repetir só? Então, Últimos 30 segundos. beleza. Então, é só para o resumão, né, do que esse gráfico aqui ele está mostrando. Ó. Então, a gente tem, né, o tempo médio, né, de atividade física antes e durante a pandemia. Né, então, aqui nessa barrinha aqui, ele mostra para mim o valor de antes, né, e aqui durante. E aí a gente observa que antes, ó, o que esse valor, essa coluna aqui, é o tempo de atividade física vigorosa em minutos por semana. Então, em média, as pessoas faziam 400 e poucos minutos, 415 minutos antes, e durante a pandemia isso caiu para 134, né? Então, a gente tem é mais fácil de visualizar, né, essa variação, né, entre os dois momentos. Eu acho que a gente precisaria apresentar mais alguma informação aqui para esse gráfico? Não, eu acho que está legal. Acho que foi bom, né? Assim, descreve bem, e aí... sabe, agora era legal pensar qual que é o objetivo do trabalho, né? Então, lembram lá que o exercício que a gente está fazendo agora é um exercício de descrição dos dados, né? Então, a gente está dando um olhar meio genérico, tá calculando as médias, vendo justamente para criar aquela, né, inicialmente, para criar aquela primeira figura lá de caracterização da amostra, né, que tem a média, o desvio padrão da idade, da escolaridade. Então, a gente trouxe alguns exemplos para montar aquela primeira tabela. Uma coisa que a gente pode usar agora é mostrar, porque aqui a gente falou da média e desvio padrão, né? Então, algumas variáveis a gente precisa apresentar em frequência, né? Então, qual que é a quantidade de pessoas que são do estado civil casado, solteiro, né? Ou escolaridade, né? Ou, enfim, o sexo, né? Vamos falar aqui do sexo, né? Então, qual que é a proporção de homens e qual que é a proporção de mulheres dentro da nossa amostra. Então, o que eu posso mostrar aqui, né, para vocês, então, inserir uma outra função chamada frequência. Então, quando eu clico aqui, ó, inserir a frequência, ele pede da mesma maneira, bom, qual é a matriz dos dados, né? Então, matriz dos dados é essa daqui, né, que é a que apresenta o sexo. Então, eu vou marcar todos os dados que estão nessa primeira coluna, nessa coluna do sexo, né, então eu vou marcar eles aqui, e aí a referência, né, então eu vou colocar uma referência que, no caso, eu vou botar o 0 como sendo, né, no caso, são as mulheres, eu vou colocar, ó, então ele já apresenta aqui, ó, o 0 tem 126 casos, né? Então, eu vou marcar aqui, concluído, ó, já me deu aqui, 126. E o 1, ele apresentou 111, né? Então, essas duas informações aqui, eu vou utilizar para fazer avaliar a proporção que isso representa dentro da amostra. Eu coloquei aqui, já deu uma adiantada, né? E fiz uma pré-tabelinha aqui. Então, aqui, ó, como eu mostrei para vocês antes da idade, já está aqui a média, o desvio padrão. E aí a gente tem, ó, 126, desculpa, são 111 homens e 126 mulheres. Pronto, está aqui. Então, quando a gente analisa, quando eu coloco esses valores, é o número total de 237, que são a amostra como um todo, né? Então, eu tenho 111 homens de 237 e 126 de 237 mulheres. E isso representa, né? Eu fiz uma regrinha de 3 básica aqui, né? Eu multipliquei, né, um pelo outro, né? E dividi pelo valor total. E aí eu tenho aqui, então, que no caso, esse 111 representa 46,8%, né, da amostra total, que são os 237, tá? E aí a mesma coisa, pensando das mulheres, né, então 53,1% de 237. Tá? Então aí, para facilitar, ó, a gente fez um gráfico, né, tentando para demonstrar essa informação. Né? Percebe que quando o gráfico é bom porque você bate o olho, você já consegue ter uma noção,
do que isso, que representa esses números, né? Então, em proporção, fica bem claro que a gente tem uma quantidade um pouco maior de mulheres em relação aos homens, né? Lembrando que, do mesmo jeito que eu fiz para o outro gráfico, eu preciso inserir o título do gráfico, né, dizer o que é o 1, o que é o 2, né? Então, no caso, saber que o 1 são homens e o 2 aqui são mulheres, eu preciso escrever isso aqui, né? Então, a gente precisa fazer esses ajustes no gráfico, né? E para fazer da mesma maneira, né? O título do gráfico, né? Eu basicamente dá 2 cliques ali, eu vou em edito, né? Proporção de homens e mulheres da amostra. Pronto. Aí eu venho aqui, eu preciso indicar para ele que o que representa o 1 e o 2, né? Então, lembrar aqui, ó, selecionar dados. Então, o título do eixo, né? No caso aqui seria, clicar aqui, deixa eu botar aqui, ó, homens e mulheres, ver se isso já dá certo. Pronto. Então, aí ele já entendeu, e aí agora você bate o olho, você entende do que se representa. Ainda eu poderia colocar os valores aqui, mas geralmente isso a gente não faz, né? Não coloca, mas também poderia inserir essas informações. Então, aqui ficou, a gente finalizou, se a gente retomar a tabela, a gente conseguiu colocar os valores de proporção, né, do sexo, né, 46, 53, e ainda inseriu aqui a idade e a média e desvio padrão. Observe que das outras variáveis é a mesma coisa, basicamente aqui a proporção, né, também seria proporção, a massa corporal, no caso aqui, seria a média e desvio padrão, né, e de novo aqui escolaridade, proporção, né, então a gente tem, ó, 93% que fazem graduação e o restante que faz especialização, mestrado ou doutorado, né, que já tem doutorado. Então, da tabela de caracterização da amostra, a gente já conseguiu finalizar, então vocês já têm ferramentas suficientes para apresentar, né, e construir essa tabela, né, que é uma tabela importante justamente para o leitor que vai, né, olhar o seu trabalho, ele ter noção de quem é que foi o público que você avaliou, né? E quanto mais informações, melhor, né? Então, por exemplo, será que esse dado aqui que a gente obteve nos nossos dados aqui na nossa pesquisa, eles seriam os mesmos se fossem idosos, né? Então, você vê que é importante eu saber que são, né, pessoas de idade mais jovem, porque se eu pegar esse dado aqui e tentar levar para idosos, talvez sejam resultados completamente diferentes. Então, a gente não sabe, né? A mesma coisa escolaridade. Poxa, a gente está falando que um grupo de pessoas que está na graduação, né? Está fazendo graduação, pelo menos. Então, se eu pegar um grupo de pessoas analfabetas, né? Será que a realidade é a mesma? Então, eu tenho variáveis que eu preciso dizer bem de quem são essas informações para quando eu for tentar aplicar, extrapolar esses dados para outros grupos, eu conseguir fazer de forma adequada. Eu acho que é isso. Você quer complementar, cara? Não, acho que esses exemplos que você trouxe são ótimos, porque a gente sempre falou lá dessa necessidade de a gente tentar focar, né, ter um público bem específico, né? Quanto mais específico, melhor, porque aí você consegue ter certeza que o efeito é sobre aquele público, né, bem específico. Às vezes, se fossem os jovens, será que tem diferença de jovens universitários do interior comparado com o, né, da Grande Natal, por exemplo? Né? Então, quanto mais informações específicas, melhor, né? Então, aí, vamos pensar nos projetos lá que os alunos estão trabalhando. Então, com crianças, qual que é a idade das crianças, né? Então, adolescentes, né, sei lá, usuários de drogas, que tipo de droga que eles usam, qual que é a frequência, você vai colocar tudo nessa amostra, tudo nessa tabela, né? Obesos,
qual que é a quantidade, né, assim, o percentual de gordura desse público em si, né? Então, tem uma série de variáveis que... então, quanto melhor descrito, melhor fica, né, caracterizado a amostra, né? Então, acho que esse vídeo a gente consegue mostrar isso bem, né? E aí a gente acabou fazendo também aquela exploração bem rápida ali, né, das diferenças da atividade física vigorosa, né, antes e depois da pandemia, e aí tem todos os dados de todas as outras variáveis, né, de ansiedade, depressão, mas também tem lá de comportamento sedentário, né, então acho que isso a gente vai falar no próximo vídeo, mas dá uma boa noção para o aluno entender para qual caminho que a gente está seguindo. Legal. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui, e daí, na sequência, a gente vai apresentar esses próximos dados aí que o Eduardo acabou de comentar. Beleza? Valeu!